Oi, gente! Tô aqui de novo e olha só que legal hoje que a gente vai fazer. Eu peguei 1 quilo de patinho moído, pode ser a carne de sua preferência, eu gosto do patinho porque o patinho é uma carne magra. Separei em 3 porções. A ideia aqui é eu ter 3 acompanhamentos de proteína para 3 receitas. A primeira carne, o que eu vou fazer? Eu vou fazer almôndegas para acompanhar um prato principal. Então, eu preciso amassar bem essa carne para que ela libere bastante colágeno e eu tenha elas bem molinha, bem macia para poder fazer as bolinhas. Não tem necessidade de colocar farinha de rosca, porque se eu amassar bem essa carne, ela vai liberar o colágeno e não tem necessidade. Então, o que eu faço? Eu coloco uma pitadinha de sal. Isso faz também com que ela desidrate um pouco. A ideia aqui é desidratar a carne, ao contrário de quando eu faço no churrasqueiro. E vou amassar essa carne dessa maneira mesmo. A carne tá assim, não vou colocar muito tempero, eu não vou colocar muito a salsinha, ervas, por quê? Quando eu congelo, se eu coloco muita ervas, muitos temperos, eu posso oxidar e esses temperos oxidados, eles não são legais. Eu gosto de usar ervas frescas no momento mesmo, praticamente quase na hora de servir. O que eu vou colocar? Um pouquinho de alho, um pouquinho de cebola, um punhadinho, só para dar mesmo um saborzinho. Coloco a carne aqui, vou colocar um pouquinho de pimenta do reino moída na hora, vou moer um pouquinho de pimenta, sempre moído na hora. Eu vou fazer assim, um rolinho. Posso usar um plástico filme também, se eu quiser ter mais facilidade para abrir. Como se fosse fazer um nhoque, um rocambole de carne. Pego a faca, vou cortar mais ou menos todas do mesmo tamanho. Faço bolinhas, vê? Então eu tenho os pedacinhos aqui, aperto bem nas mãos, vou fazer pequenas bolinhas desse tamanho. Se você comparar, é o tamanho de uma mordida. Eu posso congelar elas cruas, caso eu não tenha descongelado a carne antes. Se a minha carne moída estava congelada, eu tenho que cozinhar essas almôndegas. Se a minha carne moída não estava congelada, eu posso congelar elas assim, todas num saquinho e tudo bem, eu descongelo a hora que eu for fazer. Mas hoje a gente vai fazer o seguinte, vai saltear elas aqui. Vou pegar uma assadeira e vou colocar uma do lado da outra, sem que uma encoste na outra. Assim que elas congelaram, eu coloquei em porçõezinhas dentro de um saquinho fechado e a hora que eu abro esse saquinho, elas não estão grudadas umas nas outras. O que a gente vai fazer agora? Colocar azeite numa panela quente e vamos dar uma douradinha nessas almôndegas. Panela bem quente, porque elas estão congeladas. Não precisa ficar mexendo, vou só colocar aqui, deixa elas dourando. A ideia é que doure por todos os lados. Eu congelei as almôndegas cruas, mas vamos supor que a minha carne antes, a carne moída, ela estava congelada e aí eu descongelei para poder fazer essas almôndegas. Então eu não posso voltar a congelar ela crua, eu tenho que fazer esse processo aqui e aí congelar ela depois assim cozida. Então o que eu faço? Eu cozinho, congelo depois e aí eu vou manter esses alimentos por muito mais tempo e não vou ter nenhum tipo de desperdício na minha geladeira. O molho que nós fizemos, eu preenchi o vidro, virei de boca para baixo, congelei. Posso congelar por 6 meses e eu já descongelei para que vocês vejam. Vou virar ele aqui, então a hora que eu abrir, vocês vão ver que tem o vácuo já que criou a pressão nesse espaço de ar que a gente deixou aqui. Aí, consegui abrir. Vou colocar o molho agora aqui. Cor linda, cheio de sabor, cheio de nutrientes, zero sal, zero conservantes, que acho que é isso que a gente busca. Vou colocar uns galinhos de manjericão, fresco de preferência. Vou pôr umas folhinhas. Um pouquinho de pimenta moída na hora. Aqui já tá pronto. Vou baixar o fogo, deixando aqui. Vou pegar meu talharim, importante, água fervendo com bastante sal. Vou tampar para a água voltar a ferver, isso é importante para a massa cozinhar por igual. Vou respeitar o tempo de cozimento, é o tempo da embalagem. Se for massa caseira, 2, 3 minutinhos. Vou mexer aqui um pouquinho o macarrão, mais uns 3 minutinhos aqui. O molho já deu uma reduzida. Eu tenho aqui queijinho ralado na hora, isso é importante. O meu macarrão já tá bom, eu vou
escorrer, mas eu vou guardar um pouquinho da água do cozimento. Essa água do cozimento, ela é rica em amido. Esse amido, ele dá uma espessura super importante no meu caldo. Ele ajuda a massa grudar no macarrão. Ele ajuda também o molho ficar um pouquinho mais espesso. Então, sempre guarda um pouquinho da água do cozimento do macarrão. Vou escorrer. Outra dica importante, não preciso lavar o macarrão. Lavar o macarrão, você perde também o resto do amido que ficou nele. Então, não lavo o macarrão. Com esse meu molho já quentinho, vou jogar o macarrão aqui. Importante, saltear, misturar bem o molho. Lembra da água do cozimento? Aqui, vai me dar umidade, vai espessar um pouco também. E aí eu tenho uma porçãozinha individual aqui de um espaguete super saudável, muito saboroso. Outra maneira bem legal de congelar o macarrão ou qualquer outro alimento é a vácuo. Então, eu pego uma panela cheia de água, aqueles saquinhos Ziploc que vende no mercado, comum. Eu vou congelar toda essa porção que sobrou, então eu peguei um saquinho maior. Se eu quiser congelar em porções individuais, saquinhos menores. Colocar esse saquinho dentro de uma panela com água. Isso vai fazer com que saia todo o ar. Importante não deixar entrar água dentro da embalagem. E aí eu vou fechando, fecho quase todo o saquinho, vou afundando e eu tirei todo o ar. Eu tenho aqui uma embalagem, não precisei da maquininha ao vapor. Vou deixar isso aqui secando e levo diretamente para o freezer. Procedimento: banho-maria, micro-ondas, abro um pouquinho a ponta do saquinho para sair um pouco de ar, senão ele vai explodir no micro-ondas e pronto.